Fala pessoal, me chamo Felipe Udi, sou analista CNPI. Antes de mais nada, assim como a gente vem pedindo em todos os vídeos, peço para vocês comentarem aí embaixo se tiverem alguma dúvida, alguma sugestão ou até mesmo alguma crítica, tá? O pessoal realizou algumas críticas aí, pedindo para eu me posicionar se eu gosto da empresa ou se eu não gosto. Hoje nós vamos falar da Simpar. Para mim, é a melhor holding da Bolsa Brasileira hoje, tá? Que investe em empresas de crescimento. Então, se vocês gostaram desse vídeo, peço para você deixar seu joinha, seu gostei, se inscrever no canal também, que é muito importante para o nosso canal começar a crescer, e seguir a nossa página no Instagram. Os links estão na descrição do vídeo, tá? E por que eu acho a Simpar é a melhor holding da Bolsa Brasileira? Porque assim, tem algumas holdings, né? Tem a Itaúsa, o pessoal fala muito, começou a diversificar agora, mas tem muita dependência do Itaú ainda. Tem a Caixa Seguridade, porque apesar do pessoal achar que é uma empresa só, a Caixa Seguridade, tem até vídeo aqui no canal também quando realizou a IPO, é uma holding que investe em diversas outras empresas de seguros embaixo dela. Então é até mais difícil de analisar a holding, mas a Simpar veio com um resultado muito bom e as empresas abaixo dela também são muito boas, empresas de crescimento, empresas diversificadas, um portfólio bem diversificado, então eu acho que ela tem um potencial enorme. Então assim, sem mais delongas, vamos partir aqui pro vídeo. Vou até ver aqui se o BS capturou certinho. Para o release de resultados do primeiro trimestre de 2021 da Simpar, tá? Então a gente já vê aqui que a Simpar tem participação da JSL, na Movida, empresa de capital aberto, na Vamos, outra empresa de capital aberto, né? E na CS Brasil, empresa aí de infraestrutura, Original Concessionárias, né? O ramo de locação, assim como a Movida e a Vamos. BBC, que é a empresa aí de serviço financeiro, CS Infra, também focada em infraestrutura. Então a gente vai ver que ela tem um portfólio bem diversificado, serviço financeiro, infraestrutura, aqui aluguel de veículos, né? Aluguel de veículos, locação de veículos pesados, JSL também, que eu acho que é mais ou menos aluguel, né? A gente pode falar assim. E veio com um resultado muito forte, né? A gente já vê aqui, ó, EBITDA recorde de 1,5 bilhão. O EBITDA, eu acho que não seria o melhor indicador para a gente analisar essas empresas que têm investimento muito pesado, porque a depreciação e amortização da Simpar e das empresas abaixo dela são muito fortes. De qualquer forma, mais que o dobro do primeiro TRI de 2021. Lucro líquido também, ó, a gente vê que de maneira contábil a empresa crescendo muito também. Tem uma alavancagemzinha financeira, a gente vai olhar mais adiante, mas mesmo assim crescendo quase 100%. Um lucro bem alto, 329 milhões, primeiro TRI de 2022. Destaque financeiro, tá? Lucro líquido, a gente já falou. EBITDA, receita total, mais 75% ano contra ano. Então tu vê que empresas de crescimento geralmente tem um crescimento assim na faixa de 25, 30, 50%, mas é um absurdo, 75% bem alto. Nos últimos 12 meses, o ROIC, 14%, mais 6 pontos percentuais, e o ROI, últimos 12 meses, 32%. Só que o ROI e o ROIC não são muito interessantes para empresas de crescimento, porque o patrimônio líquido ele vai variar muito. Tá, ele pode estar com um patrimônio líquido defasado em relação ao lucro, que cresceu absurdamente, ou o inverso, o patrimônio pode ter crescido muito. Enfim, e a proporção fica muito distorcida, né? Que a gente vê que 12 pontos percentuais acima. Dificilmente a empresa vai ter um ROI assim crescendo absurdamente nessa proporção e vai manter um patamar alto assim. O ROI que eu acho até que é um pouquinho melhor, porque considera alavancagem financeira, tá? Retorno do capital empregado total. Mesmo assim, ó, cresceu absurdamente, né? 6 pontos percentuais. Capex muito alto, ó, que eu falei, empresa de investimento agressivo, né? 10 bi de Capex, 279%. Então, assim, deve continuar crescendo, a gente vai ver mais adiante aí. Ó, as empresas abaixo, Vamos, adquiriu 70% da Truck Van, estão investindo, diversificando aqui também, né? Implementação de rodoviários para veículos pesados, né? Vamos, né? Investindo aí em mais outras participações, aquisição da AutoStar pela Original Holding, ampliação de marca, mix de produtos e serviços, já tinha feito aquisições, Sagamar, OAB, Mortos, AutoStar, uma receita bruta bem forte também da Original Holding, empresa de capital fechado, 4,2 bilhões, 5 vezes maior pós-aquisição. Então tu vê aqui, ó, geralmente a receita, né, receita bruta aqui crescendo 5 vezes mais, a receita é a primeira linha que tem um crescimento. Ainda tem as sinergias que vai vir depois, sinergia operacional, sinergia de resultado financeiro. Então esse resultado pode melhorar ainda mais. Outra aqui, a conclusão de aquisição da Marble pela Movida, outra empresa aí adquirindo, né? Vamos, Movida de capital aberto também. Aumento de participação da Movida de 63% para 65% da Simpar. Então a Simpar também aumentando participação na empresa.
E outra linha aqui muito interessante, né? A aprovação de linha de crédito, né? Então, assim, nesse primeiro momento, eu acho que a Simpar não vai utilizar de linha de crédito, pelo menos não de maneira tão agressiva como ela poderia usar, porque o cenário macroeconômico está ruim. Mas a gente já vê que ela tem uma linha de crédito muito grande aqui para investimento, tá? Para as controladas, ó, JSL, Movida, Vamos, CS Brasil. Então a empresa tem tudo para continuar crescendo e dificilmente vai ser afetada aí de maneira tão forte aí essa cenário macroeconômico. Aqui falando mais ou menos o que a gente já viu, né, do ROIC, do lucro líquido. Descer aqui para ver mais um pouquinho. Aqui a DRE consolidada, né? Então a gente vê aqui, ó, primeiro tri de 2021, quarto tri de 2021 e primeiro tri de 2022. Geralmente empresas de crescimento, e a Simpar é uma holding, eu posso até classificar como de crescimento, porque investe em empresas agressivas de crescimento. A gente pode comparar um trimestre contra o outro, ó. No caso aqui, quarto tri de 2021 para o primeiro tri de 2022. Porque empresas mais consolidadas, a gente compara trimestre contra trimestre, né? Seria o primeiro tri com o primeiro tri aqui. No caso da Simpar, a gente pode pegar esse crescimento, porque ela vem crescendo de maneira muito agressiva. A gente viu ali 75% de aumento, né? Ano contra ano, né? Mas, do quarto tri, a gente vê que a receita continuou crescendo, mesmo no quarto tri. O primeiro tri acaba ficando um pouco defasado para a gente acompanhar esse crescimento, né? Porque aqui a gente vê que absurdamente expandiu, né? É o que está aqui, né? 72%. Receita líquida é a mesma proporção. E ela tem uma receita líquida de venda de ativos. Por quê? Porque essas participações dela, né, locadora de veículos pesados, às vezes se desfaz de alguns veículos com a depreciação, de amortização. É o que a gente viu. EBIT cresceu muito, ó, de 23% para 31%. Isso daqui é algo muito interessante para se acompanhar, né? Apesar de a gente ter falado lá do ROI, que a gente vê aqui que no quarto tri, para o primeiro tri continuou crescendo, né? Resultado financeiro, a alavancagem também crescendo, expandiu bastante, que eu falei, né? Mas não afetou a companhia em nada, ó. Margem líquida faz parte do negócio, ó. Uma margem apertada do setor, mesmo assim, ó, de um trimestre para o outro, se elevou de 3,6% para 4,2%, e no quarto tri estava 5,2%, de repente uma demanda sazonal mais alta. E EBITDA, eu acho que não é o melhor indicador nesses segmentos aí da companhia, porque tem muita depreciação, né, que eu falei, né? Mas, de qualquer forma, o EBITDA é muito forte, não necessariamente vai ter que repor esses gastos, né, com manutenção desses ativos da companhia. Então, mas, de qualquer forma, é a empresa que deprecia muito, então tem que acompanhar de perto também essas depreciações. A JSL, a gente vê aqui que também, ó, resultado muito bom, crescimento, né, do primeiro tri contra o primeiro tri de 2022. Já em relação ao quarto tri, não, já ficou um pouquinho menor. É diferente da Simpar, que tem uma participação em várias outras empresas, né? A JSL, a gente está analisando ela aqui individualmente, ó, não tem tanto impacto de venda de ativos, é mais de serviço, né? Até o custo é mais de serviço, né? Mas um EBIT muito alto, né? Crescendo também, ó, mesmo tendo reduzindo aqui a receita de um trimestre para o outro, EBIT crescendo, tanto em relação ao quarto tri, como em relação ao primeiro tri de 2021. Então aqui, o EBIT geralmente é a melhor métrica para a gente acompanhar, né? A margem líquida caiu um pouquinho, impressionado pelo resultado financeiro, ó, que expandiu bastante, mas nada preocupante, né? A gente está vendo a Simpar como um todo e analisando as controladas aí. Então, um resultado muito bom da JSL também. Mais investimento em ativos asset light, né? Por isso que eu tinha visto aqui em cima, por isso que a margem EBIT dela crescendo consideravelmente, né? Menos despesa. Asset light aqui menos do que asset heavy, né? Que ativos mais pesados, né, que tem que ter mais investimento de capital. A gente vê aí que ela tem um pouquinho mais, ó, na proporção. Sempre ficando um pouquinho acima, né, nos trimestres. No quarto tri que pesou um pouquinho mais aqui, mas nada demais. Aqui é a Vamos, né? A Vamos, outra empresa muito interessante. A gente vê aqui crescimento bastante agressivo também, ó, tanto no primeiro tri de 2021 em relação ao quarto tri. Crescendo também a receita. A margem EBIT também crescendo na mesma proporção. Então, vê que a empresa ó, já tem um pouquinho mais de venda com ativos, mas não é tanto, né? É mais foco em serviço. E a margem EBIT está crescendo. Lucro líquido, margem deu uma apertadinha aqui, né? Mas nada demais. No quarto tri estava até maior. Caiu agora no primeiro tri de 2022. Mas nada demais, né? O cenário macroeconômico impacta bastante. E a gente vê a margem EBITDA também aqui, ó. Investimento muito CAPEX. Quase na mesma proporção, bem alto, quase 40% aí, né? Vamos ver aqui agora a próxima. Qual é a próxima? Movida. A Movida, a gente já viu que é uma locadora, aluguel de carro, né? Concorrente da Localiza.
já tem uma diferença, né? Ela tem uma participação aqui de venda de ativos muito pesada em relação à venda de serviços. Por quê? Porque essas locadoras elas têm benefícios fiscais, tá? Então elas têm benefício fiscal do governo, se eu não me engano, o governo federal, para comprar mais baratos veículos e consegue vender mais caro. Então elas acabam tendo esse benefício aqui que em algum momento pode cair essa venda de ativos. De qualquer forma, a gente vê que a margem EBIT dela, 65%, absurda, tá? Crescimento no primeiro TRI em relação ao primeiro TRI de 2022 e em relação ao quarto TRI também, a receita, tá? E aí, EBIT disparando, lucro bruto também disparando. Tem nem muito o que falar, né? Tem muito gasto com depreciação e amortização também, ó. Um EBIT de quase 90%. Mas aí a gente tem que analisar com calma por conta desse investimento de CAPEX aí intensivo, né? Setor. Assim como a Movida. A CS Brasil, é o que eu falei, né? Ela tem a Simpar tem um investimento muito diversificado, né? Então aqui, ó, CS Brasil, desconsiderando a operação de CS Frotas incorporada pela Movida, então a Movida já tem participação aqui na CS Frotas, da CS Brasil, mas, assim como os terminais portuários, rodovia e BRT, cujo processo de transferência para a CS Infra está em formalização. Mas a gente vê aqui que tem um portfólio bem amplo, ó, terminais portuários, rodovia. Então, assim, uma diversificação. E aí a gente vê que a receita é bem ínfima quando comparada aos outros. Até caiu um pouquinho, ó, tanto aqui para o quarto quanto para o primeiro TRI. Mas a... Vamos ver aqui embaixo as margens. O lucro bruto, mesmo assim, cresceu, tá? O lucro bruto aqui, ó, de 16,8 milhões para 19,6. E a margem EBIT também cresceu, tá? Do primeiro TRI de 2021 para o primeiro TRI de 2022. No quarto TRI está um pouco maior, mas aí é mais sazonal, né? Não é uma empresa tão agressiva como as outras aí, que tiveram uma receita absurda aqui crescendo e acaba impactando linha DRE abaixo, né? Impacta no lucro bruto, impacta no EBIT, que foi o que aconteceu nas outras. No caso dela, não. Bem mais baixinho, né? 10 milhões, mas uma empresa aí que tem tudo para começar a ampliar, né? O portfólio de serviços da Simpar. E crescendo aí, vai ampliar também a receita, né? Aí a gente vê aqui também, ó, falando um pouquinho de estrutura da incorporação da Simpar, 100% da CS Infra, JSL 71%, quase 72%, Movida 63%, Vamos 71%, quase 72%, CS Brasil, BBC original. Então, assim, um portfólio bem grande de serviço. CS Infra tem a parte de porto, parte de rodovia, mobilidade, BRT, né, e Ciclos, que é uma empresa aí própria, não sei exatamente o que faz, de repente tem até aqui embaixo para a gente dar uma olhada, deixa eu ver aqui, Ciclos. Uma subsidiária integral da... Tava até aqui embaixo, né? Aqui direto, né? Também tem um resultado aqui, veio melhor, tá? 14% acima, mas em valores nominais não tão altos quanto as outras. Mas tem uma margem EBITDA bem grande também, ó. Caiu bastante, tá? Então teve uma pressão aí operacional nos custos, né? Deixa eu ver aqui, o custo do serviço cresceu 28%, pressionou, né? O lucro bruto da companhia caiu bem pouquinho, foi mais foi uma mescla de despesa operacional com o custo do chão da fábrica, né? Digamos assim. Cresceu aqui 37,7% e aí pressionou um pouquinho, mas a margem EBIT muito forte, 33% ainda. A Ciclos. E se tem mais alguma coisa embaixo aqui? Original concessionárias, né? Então tu vê aqui, ó, tem a participação também em concessionárias que não operam em tantas regiões aqui do país, né? Ainda tem espaço para crescer, assim, Simpar vem investindo muito. 4 marcas de motocicleta, né? BMW, Triumph, Harley, ó, participação em veículos leves, Jeep, Chevrolet. Então, assim, é um portfólio bem diversificado da Simpar, né? Diversas empresas diferentes aí na companhia. Resultado também veio bom, ó, 20% de aumento. Lucro bruto crescendo e o EBIT, a margem EBIT na mesma, caiu um pouquinho, levemente, mas na mesma faixa aí mais ou menos. Quarto TRI vem mais forte, né? Deve sofrer um pouco mais esse setor, mas a empresa aí diversificando também, né? Ampliando seu leque de serviços. BBC, né? Aí a gente já vê que é menorzinho também, a parte de seguro, de financeiros, seguros, ó, investindo em pagamentos, seguros, que ainda não são consolidadas, né? Ainda que serão consolidados no banco BBC. Mesmo assim, a margem EBIT dela bem forte, né? Ainda está crescendo na companhia, né? Receita bem baixinha aqui, 15 milhões.
Mas é um outro segmento aí, ainda está em processo de desenvolvimento, né? Ganho de escala, BBC Pagamentos, Madre Corretora de Seguros, ainda vai começar a se consolidar. Então, assim, muito promissora a questão da Simpar, tá? Vamos ver se tem mais alguma coisa. Questão do endividamento, né, da Simpar. A gente vê aí que tem um endividamento bem amplo, né, que está afetando um pouquinho o resultado financeiro. Dívida bruta aqui, ó, primeiro tri 5,3 bi e um caixa de 2,7 bi. Né? A dívida líquida 2,5, mas tranquilo, né, porque a empresa está gerando muito caixa, né? Sendo que a maior parte é de longo prazo, né? Tem até aqui o custo da dívida, né, por prazo, né? A gente tem até uma playlist, se vocês quiserem ver, a playlist WACC que eu comecei a fazer do grupo Mateus, né? Bem legal como calcula esse custo da dívida. A gente pega esses percentuais aqui, né, da dívida, para calcular o WACC, o custo médio ponderado de capital. E a gente vê aqui que a maior parte da dívida lá para 2031, então a dívida de longuíssimo prazo. A empresa tem espaço para continuar investindo, tá? Continuar se alavancando, porque ela está crescendo muito rápido. A gente viu ali a receita expandindo muito forte. E não está pressionando mesmo o resultado financeiro vindo negativo, né? Ainda tem aqui linhas compromissadas não sacáveis para as empresas do grupo. Ó, quase 2 bi, a gente viu lá que foi aprovado, né? 1,1 mais ou menos, já devia ter uma parte. Então ela tem aqui ainda espaço para se alavancar ainda mais se quiser. Acho que deve esperar o cenário macroeconômico melhorar um pouquinho, né? Talvez, ou continuar adquirindo, aproveitar que muita empresa aí está insolvente para tentar adquirir participação no mercado, né? Falando um pouco mais da dívida, resultado financeiro. A gente viu aqui que impactou bastante, ó. Primeiro tri, despesa consolidada da Simpar, ó, 1 bi, despesa financeira. Só que a receita financeira aqui aliviou um pouquinho, né? 345 milhões. O resultado financeiro veio aqui 672 milhões negativo. Já vinha forte, né? Despesa financeira, ó, 455, 780, pesou mais por conta da Selic em alta, taxa de juros em alta. Mas não está afetando a empresa. Até falando aqui da alavancagem, né? Em relação à EBITDA, não acho que é uma boa, talvez uma boa, né? Talvez fosse melhor fazer. Aqui está falando 2,3 vezes, né? Dívida líquida sobre EBITDA. Ou que falam considerando a dívida descrita na escritura dos bondes, né? A gente vê que fica um pouquinho maior, 3,3 vezes, mas aqui ele está considerando o EBITDA, né? O EBIT é um pouquinho inferior ao EBITDA, né? Então poderia alavancar bem mais, né? Cerca de 4 vezes, talvez, né? Essa alavancagem, mesmo assim, a empresa está rodando muito bem, mesmo aí com o custo da dívida alto agora. Aqui está falando do EBITDA contábil, né? Então acho que não é problema, né? Evolução dos investimentos, a empresa investindo muito, ó. 885 milhões no primeiro tri de 2021. Olha quanto que investiu agora no primeiro tri de 2022. 2,5 bi. No quarto tri, 3,5 bi. Então a empresa vem investindo muito, deve começar a ampliar cada vez mais, né? Aqui falando por segmento, né? Os investimentos aqui, ó, infraestrutura, CS Brasil, um pouquinho menor, né? 5% por segmento, mas é interessante porque eles estão focando aí em segmentos distintos, né? Locação de veículos pesados 3,5, na Vamos e na Movida 5,3, né? E em logística, JSL, 913 milhões. Então, bastante diversificada a companhia, né? Então, pessoal, acho que basicamente é isso daí. Acho que eu consigo voltar para a minha tela agora. Isso. Acho que basicamente é isso aí. A Simpar é uma empresa excelente. Resultado muito forte. As controladas também vindo muito forte. Portfólio bem diversificado. A dívida vem pesando um pouquinho, tá? Empresa bem alavancada, mas a empresa gera muito caixa. Então, acho muito tranquilo aí a companhia continuar crescendo. Talvez ela segure um pouquinho, né? Por esse endividamento não sair do controle. De repente esperar baixar um pouquinho a Selic, né? A gente não sabe até quanto vai. Mas é uma empresa muito boa. Para mim, é a melhor holding de crescimento da Bolsa de Valores hoje. Beleza? Peço para vocês deixarem um comentário aí se vocês gostarem, se vocês têm alguma dúvida ou alguma crítica. Deixarem seu joinha se eu gostei e se inscrever no nosso canal, tá? A gente precisa do apoio de vocês para crescer. Valeu, forte abraço.